Olá, vamos lá falar sobre tecnologia, redes e informação, o assunto dessa semana, e nós vamos falar pouco menos, como eu já havia adiantado, sobre o que está no livro, e um pouco mais sobre algumas outras coisas que inclusive eu incluí material extra para a sua leitura. Algumas coisas a gente já viu, como por exemplo o uso da automação no atendimento, no serviço público, alguns textos em semanas passadas, né, que a gente disponibilizou, mas essa semana especificamente nós vamos falar sobre tecnologia, redes e informação. Lembrando sempre que a informação é o principal objetivo. Quando a gente tem, eu tenho uma definição de o que é nerd, por exemplo. O nerd é aquela pessoa que compra um computador não porque ela precisa do computador para fazer outra coisa. Ela compra o computador porque ela precisa do computador, ela quer o computador. E depois pode ser que ela nem use para nada, mas ela está feliz porque ela tem um computador. Isso é o nerd. Em algumas empresas, você encontra empresas que são... lógico, isso é raro no serviço público, mas no serviço privado, muitas vezes você encontra empresas em que os gestores de TI são nerds que querem ter a última tecnologia, querem ter o computador mais rápido, a rede mais veloz. Então, não necessariamente é isso que vai entregar a melhor informação, que vai tratar melhor a informação dentro da empresa. Então tem uma série de coisas relacionadas com tecnologia que podem fazer com que a informação chegue na hora certa, na pessoa certa, com a qualidade adequada para resolver os problemas que acontecem e ajudar na tomada de decisão, que é uma das principais motivos da gente ter e organizar a informação, é permitir a boa tomada de decisão dentro da organização. Então é isso. No final das contas é isso, é a informação que importa, mas para que a informação esteja, como eu disse, na hora certa, no lugar certo, na pessoa certa, na qualidade certa, e aí quando fala qualidade da informação, tem uma série de questões relacionadas com a qualidade. Qualidade é a informação ser consistente, ser concisa, você não pode ter informação demais também, porque senão é poluição, ela tem que estar num formato que você consiga compreender, que você consiga entender, né? Então, é uma série de qualidades que a informação tem que ter e a tecnologia ajuda bastante nisso. Você tem que saber sobre essas qualidades para conseguir fazer com que a tecnologia e as redes ajudem você a trabalhar e tratar a informação. O mais importante em qualquer administração, mas na gestão pública, é a gente fazer as coisas legalmente. Então, existem algumas restrições legais que são um pouco diferentes do setor público do que do setor privado. E aí não é o caso de discutir essas questões legais aqui na disciplina, mas, né, logicamente, quem vai trabalhar mais dedicado na área de tecnologia tem que reconhecer e conhecer essas leis, que algumas coisas, por exemplo, não podem ser terceirizadas, algumas coisas têm que ficar dentro do sistema público. Alguns dados, por exemplo, você não pode colocar fora do país, eles têm que estar em servidores dentro do país. Alguns serviços já existem, por exemplo, que são oferecidos pelo próprio governo federal, como o SERPRO e outros, né, serviços que podem oferecer alguns recursos. Então, que você não vai contratar serviços privados se você já tem esses serviços públicos sendo oferecidos. Então, são algumas peculiaridades da gestão de serviços públicos em relação à tecnologia. Então, vamos lá aos slides. Nós vamos falar sobre estrutura, redes, tecnologia e informação. E começando a falar sobre esses três itens, né? Quais são os três itens que nós temos? Redes, tecnologia, informação. Rede muito importante, né? Porque até um tempo atrás era possível pensar em ter computadores isolados, desconectados, né? Você comprava um computador, colocava um monte de dados nele e botava alguém para trabalhar naquele computador. Hoje não existe mais essa possibilidade. Qualquer computador está conectado na rede. Então a rede tornou-se onipresente e muito importante, porque através da rede você faz os dados, a informação, que é o que importa, chegar em muitos lugares e oferecer acesso à informação de maneira, né, muito mais adequada por vários tipos de rede que a gente tem. E as redes, elas têm também alguns cuidados que nós temos que tomar, porque as redes, assim como você oferece e abre os seus dados para serem acessados através de uma rede, você abre para quem você quer, mas você pode também estar abrindo para quem você não quer que tenha acesso a isso. Então, fazer um bom gerenciamento da rede, planejar bem uma rede, é uma forma de você evitar dor de cabeça lá na frente, que é, por exemplo, ter vazamento de dados. E isso não tem só a ver com tecnologia, deixar bem claro isso. Porque você fala assim, mas eu não sou da área, eu não sou analista, não sou desenvolvedor, não sou da área de computação, então não preciso me preocupar com isso.
Veja bem, vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhei num banco estatal há muitos anos atrás. E quando eu saí do banco, quando eu estava no banco, eu trabalhava na área de TI, de tecnologia. Então eu tinha senhas com acesso profundo. Eu podia fazer coisas graves, né, com a minha senha de usuário do sistema, da rede do banco. E eu saí do banco, né, foi tudo certinho, tudo bonitinho, tudo no papel, tal, tal. E 4 ou 5 anos depois que saí do banco, eu tinha amigos lá ainda. Um dia por telefone, conversando com um amigo meu, eu falei, cara, tenta aí ver se minha senha ainda funciona. E aí passei para ele, meu login, minha senha, ele entrou e estava aberto. Quer dizer, eu já não fazia mais parte do corpo, né, de pessoas que deveriam ter acesso àqueles dados, e eu conseguia através de outra pessoa, né, eu não conseguia fazer de casa porque esse sistema específico ele não era aberto na internet. Né? Na época tinha pouquíssima internet, era pouquíssima coisa disponível na internet. Mas eu poderia fazer uma bobagem muito grande. Esse meu amigo podia combinar com ele, olha, faz isso, faça aquilo, entra aí, né, transforma, apaga isso, ou copia esses dados para mim. Né, coisas drásticas, terríveis. Né? Eu saí tudo bem com o banco, mas uma pessoa que saísse, por exemplo, brigada, né, com um litigioso aí, quanto desastre ela poderia fazer, sendo que isso deveria estar atrelado a um processo automático, não só para o caso de demissão, né, mas para o caso de uma licença médica, uma pessoa que tirou licença de um dia, aquele dia a senha e o login dela não pode funcionar. Porque outra pessoa pode se aproveitar daquela senha e login para fazer alguma bobagem. Então, são questões muito além da própria tecnologia, mas que vão também em processos, em ter bons processos. Eu citei só um exemplo, mas tem um monte de outros processos que têm que ser planejados por quem vai usar a tecnologia nos seus serviços. E aí você tem que pensar como é que vai ser isso. Né? Quem pode, durante quanto tempo, como pode só consultar, pode alterar, pode incluir, pode apagar. Essas coisas não são coisas que, né, que você precisa se preocupar em como é que você vai fazer isso na tecnologia. Né, que comando eu vou dar lá para fazer isso. Mas você tem que planejar isso para passar para quem trabalha com tecnologia o que tem que funcionar, o que não tem que funcionar e como que tem que funcionar. Então, esse é o processo de planejamento de serviços que se envolve tecnologia, e logicamente quase sempre envolve. Isso tudo tem que ser pensado. E aí a tecnologia, como eu disse, ela é muito variada. Tem vários tipos de tecnologia que você pode utilizar e escolher, desde as mais simples até as mais complexas. Lógico, isso tudo vai envolver, vai influenciar no custo, que é um dos grandes desafios também, porque as coisas mais novas e mais modernas, mais, né, legais, elas são também as mais caras, e aí nem sempre você vai ter isso disponível. Então existe um trade-off, né, que é uma troca compensatória. Se você, às vezes, tem uma tecnologia básica que resolve o problema e tem uma mais avançada que vai oferecer recursos a mais, mas quanto de dinheiro isso vai precisar a mais? Então, fazer essa avaliação, né, entre o custo-benefício é sempre um desafio, né, um dilema para quem trabalha planejando serviços. Dentro da área de informação, nós temos uma série de recomendações, como eu falei, né, principalmente sobre a história da qualidade da informação, né, que tem vários atributos, né, que a informação tem que ter. E até uma coisa que eu, né, vou explicar rapidamente agora, que não é o objetivo também desse capítulo, é que a informação, muitas vezes, ela é o produto final que você vai gerar através de um sistema de tecnologia de rede. E o que você usa para gerar isso? Qual é a sua matéria-prima? São os dados. Então, dados, normalmente a gente confunde e fala que dado e informação são a mesma coisa. É muito comum a gente tratar usar as duas palavras para a mesma coisa. Mas, na verdade, o dado sozinho não explica muita coisa. Por exemplo, eu posso colocar um número, né, aqui na tela para você e falar assim, qual é o número? É 300 milhões. Assim, nossa, que legal. O que significa isso? 300 milhões foi o PIB de Varginha no ano passado. Não sei, estou chutando, tá? Bom, já melhorou. Eu associei dois dados e agora eu tenho um dado mais completo. Pode ser uma informação melhor para mim. Mas ele também não te ajuda muito se você não tiver um padrão de referência. 300 milhões é muito ou pouco? Aí eu tenho que olhar, bom, quais são os outros municípios do tamanho de Varginha, né? Vamos avaliar qual foi o PIB de Pouso Alegre, de Poços de Caldas, de Lavras e tal. E aí eu posso chegar a uma conclusão. Então eu estou melhorando a qualidade da informação, fazendo associações entre dados, né? E aí eu posso falar assim, não, Varginha está mal, todo mundo teve aí 800 milhões, Varginha teve 300 milhões de PIB, né? Em cidades parecidas, na mesma região.
Da mesma forma também eu posso querer ter uma série histórica, assim, o PIB foi 300 milhões, eu falo, nossa, que legal, muito dinheiro, tá, só que no ano passado, ano retrasado, foram 500 milhões, e agora foram 300, então nada bom, é muito dinheiro, mas era mais, né, e por que caiu? Então, tem várias questões relacionadas com os dados e com a informação que a gente tem que planejar e pensar em como é que a gente vai utilizar isso. E no serviço público, lógico, você vai precisar gerar informação de qualidade para as pessoas, para que elas usem essa informação através de sistemas planejados, processos planejados, que vão usar redes, vão usar tecnologia, ou seja, vão usar o que a gente chama de estrutura e também a infraestrutura. Vamos lá. A infraestrutura de tecnologia que você precisa. Então, a estrutura compreende os aspectos físicos, né, e informacionais de uma operação que define o seu molde e arquitetura globais e impõe limites no que ela tem que trabalhar. E a infraestrutura compreende o modo como a estrutura é usada. Por exemplo, a sua organização, decisões sobre planejamento do controle e da melhoria, isso é chamado de infraestrutura. Então a gente tem hoje algumas decisões importantes para tomar sobre isso, mas grande parte, e aí eu já adianto, né, logo de cara, grande parte das preocupações que a gente tinha no passado não são mais relevantes sobre infraestrutura, porque tem algumas coisas que você já sabe de antemão que você não vai precisar fazer. No passado, por exemplo, você tinha que o custo da infraestrutura era muito alto, ainda é, só que hoje você compartilha esse custo quando você, por exemplo, ao invés de ter um servidor web dentro da sua empresa, né, e antigamente você tinha que ter servidores, uma empresa de médio porte, se ela quisesse ter uma presença na internet, várias coisas, você tinha que ter um servidor para ser o servidor de e-mail dos funcionários, outro servidor web para hospedar as páginas, né, web da empresa, outro servidor de banco de dados, para onde ficavam os dados armazenados sobre as operações, transações que aconteciam na empresa, e aí uma série de outras questões de infraestrutura que encareciam demais e tornavam o processo muito complexo, e aí entra um outro desafio, que não tem mão de obra especializada disponível suficiente para atender todas as demandas de todas as organizações, principalmente as médias e pequenas que não têm condição de pagar os altos salários dos bons especialistas da área de tecnologia. Então hoje tem algumas coisas que a gente não se preocupa mais, você não vai usar, vai montar um serviço que vai ter que criar uma estrutura própria, né, de, por exemplo, páginas web, hospedar as páginas web dentro da sua organização. Você vai terceirizar esse serviço. Existem milhões de serviços disponíveis aí no mercado, lógico que você vai obedecer à lei para fazer a contratação dentro das obrigações legais do serviço público, mas você vai contratar uma série de infraestrutura que não é sua e você não precisa se preocupar tanto com ela porque você vai entregar a responsabilidade para um terceiro que vai cuidar dessa infraestrutura para você. Então, a gente, no passado, por exemplo, você ia montar um novo serviço, alguma coisa baseada em tecnologia, você tinha que pensar onde que eu vou colocar esses computadores, e aí tem que ter refrigeração, tem que ter controle de incêndio, tem que ter controle de acesso, né, os chamados, antigamente, vocês provavelmente nunca ouviram falar isso, os CPDs, que eram os Centros de Processamento de Dados das Empresas, eram normalmente altamente fechados, lacrados, só tinha vidros para você ficar olhando de lá de fora, e aí aquelas pessoas importantes que cuidavam dos computadores da empresa ficavam através de um vidro, como se fosse um aquário, você ficava admirando, falando, nossa, esse povo deve ser muito inteligente. Bobagem. Isso tudo acabou, as empresas hoje estão minimizando quanto mais elas puderem essa estrutura e a infraestrutura de tecnologia e terceirizando, porque faz muito mais sentido você deixar quem é especialista naquela área cuidar daquelas coisas que você não é especialista. Seria mais ou menos como a gente pensar em questão de core business, né? Qual é o meu negócio principal? E isso é algo que não está acontecendo só no setor público. Por exemplo, né, se você pegar uma Magazine Luiza, sucesso, cresce, né, estoura de crescer e tal, falado na mídia, eles não têm nenhuma infraestrutura para manter os sites de comércio eletrônico deles, não tem nada, não tem nenhum computador com banco de dados, com as fotos dos produtos, nada. Tudo isso é administrado por um terceiro. No caso do Magazine Luiza, a IBM. Ela contratou a IBM, que é uma prestadora de serviço na área de tecnologia, especialista nisso,
que tem uma infraestrutura sensacional, com computadores altamente seguros, com anti-hackers, antivírus e com atualizados, com seus sistemas operacionais atualizados. Então, Magazine Luiza tem que ter, lógico, os computadores que tem na área financeira, na área de marketing, área comercial, que são aqueles computadores que as pessoas usam no dia a dia. Muitas vezes são notebooks que o sujeito recebe, leva, trabalha em casa, volta, traz notebook ou deixa na empresa. Então, isso é uma infraestrutura básica, é coisa que a maioria das empresas vai ter que ter e oferecer, Wi-Fi para os funcionários chegarem no ambiente e poderem usar. Mas aquela parte pesada, que são os dados, né, e isso acontece no setor público e privado, isso normalmente é colocado numa empresa, e hoje a gente chama de nuvem, né, que é uma empresa de nuvem, que fornece uma nuvem, e aí tem várias, né, tem as enormes como IBM, Google, Microsoft, mas tem empresas menores, né, aqui mesmo na cidade de Varginha tem empresas pequenas que oferecem esse serviço, e que na verdade eles também terceirizam isso. Você contrata essa empresa, ela faz a gestão da sua terceirização de TI, e ela contrata isso de uma Amazon, de um Google e tal, só que para você contratar direto, às vezes não é tão fácil. Então você contrata essa empresa menor que contrata um serviço de uma empresa maior e entrega esse serviço para você. E aí os seus dados, você tem um contrato, né, com essa empresa, e seus dados, seus programas, seus sistemas estão hospedados em outro lugar. Então isso é bastante comum hoje em dia a gente não se preocupar mais tanto com estrutura e infraestrutura como a gente pensava antigamente. E aí é uma outra questão que aparece aqui também, sobre a questão de redes, que também a gente tinha pensar em algumas questões de configuração de rede, como é que vai ser a minha rede, é uma rede em estrela, né, rede hierárquica, rede circular, né, em anel. Tinha um monte de decisões que a gente tinha que tomar, que hoje a gente praticamente não pensa mais nisso, porque a infraestrutura de TI ela virou meio que uma commodity. Você precisa ter, né, você não precisa se preocupar com muitas coisas, porque essas decisões já foram tomadas lá no passado, já se chegou à conclusão de quais eram as melhores soluções, e na maioria das vezes o que você vai fazer é implantar uma infraestrutura básica, que é contratar um serviço de alta velocidade, um backbone, né, de acesso à internet de alta velocidade, conectar um monte de roteadores Wi-Fi em posições estratégicas, né, dentro da organização, estratégicas que eu digo em função da distância, da qualidade do sinal, configurar a segurança disso e pronto. Então acabou, né? Você não precisa mais ficar pensando em alguns detalhes como redes físicas, né? As decisões chaves associadas às redes físicas de uma organização incluem a localização, a capacidade física. Lógico, você vai ter que tomar essas decisões, né? Onde que vão ficar os roteadores, porque tem questão de interferência, e também para pensar nisso, elasticidade, flexibilidade. Eu tenho que já pensar em instalar como possibilidade de crescimento, porque provavelmente eu vou precisar de mais, daqui a pouco cada vez tem mais gente usando mais banda, né? As pessoas usando mais banda larga, eu preciso oferecer. Então eu tenho que já planejar tudo, né, da minha rede física em função dessa capacidade futura de crescimento. E redes virtuais, né? As principais decisões estruturais associadas às redes virtuais de uma organização são a natureza da estrutura, a sua capacidade física, a competência, a elasticidade ou flexibilidade. Então, muitas vezes essas decisões são tomadas pensando só no mês seguinte. E aí lá na frente você tem que investir um monte de vezes, de novo, um monte de dinheiro para ampliar algo que já deveria ter sido planejado com maior capacidade. Então esse é um dos problemas, né, que a gente tem dentro da área de planejamento, né, de tecnologia. Também tecnologia e fluxos de informações, né, pensar nisso. A gente, quando coloca-se aí comércio eletrônico, você, mas um serviço público vai vender coisas. Na verdade, o conceito de comércio eletrônico ele é maior só do que você fazer transações comerciais. Por exemplo, quando você oferece um serviço na internet, é e-commerce, né? Quando você, mesmo que seja gratuito, né? Você está oferecendo um e-commerce. O conceito de e-commerce é você ter algo que o cidadão precisa e ele vai lá consumir através de uma plataforma online. Então, isso é um e-commerce, né? E ele está desafiando e mudando as estruturas tradicionais das empresas, porque as pessoas estão acostumadas a serem atendidas de maneira virtual. Então, hoje, por exemplo, se eu precisar de um documento do governo que poderia ser enviado num PDF para mim, eu não vou aceitar que eu entre em contato com o governo e falar para mim, não, você tem que vir aqui
aqui no nosso balcão pagar uma taxa para a gente imprimir isso, encadernar e entregar para você um manual de 30 páginas. Isso é impensável hoje em dia, né? Então, você tem que pensar nisso. As pessoas estão acostumadas com uma facilidade de acesso a serviços, produtos, que elas vão ter essa mesma exigência em relação aos serviços públicos que ela recebe, tanto federais, estaduais e municipais. Então os municípios têm que oferecer essa mesma facilidade que os estados e o governo federal. A internet fornece 24 horas de acesso aos clientes, cidadãos, né? Abre oportunidades, né? e competição global, pode ajudar a construir marcas, né? Proporciona controle aos clientes, dá mais, né? mais autonomia, né? Para o cliente, para ele resolver as coisas, para o cidadão resolver as coisas dele, melhora a disponibilidade da informação e ajuda a formar alianças de serviços, que, né? Você trabalhar junto com o seu próprio usuário para que ele te ajude a você entregar o serviço para ele. Mas isso também representa um outro desafio, porque como os sistemas estão online 24 horas por dia, você, por exemplo, pode ter dificuldade em justificar que uma pessoa que faz um pedido de alguma coisa numa sexta-feira às 6 da tarde e que na segunda seja feriado, e que ela só vai receber resposta sobre isso na terça-feira, né, quando se passaram aí sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda para terça, né, então as pessoas estão online 24 horas e isso cada dia vai ficar mais comum das pessoas ficarem cada vez mais exigentes. O próprio Pix, né, que era uma necessidade, né, você ter que ficar preso aos dias de semana, horário bancário para poder fazer uma transferência, um pagamento, né? Por que não? Se os sistemas estão 24 horas disponíveis, estão conectados o tempo todo, os computadores não dormem, né? Por que não fazer o Pix? O Pix é uma solução lógica, bastante lógica, né? Que demorou até para sair, né? Um TED demorar 48 horas para você transferir o dinheiro de alguém, né? Ele sai da sua conta imediatamente, demora 48 horas, às vezes 72 horas para entrar na conta de outra pessoa. Está errado, né? E as pessoas vão ficar cada vez mais exigentes e os serviços têm que pensar nisso. O imediatismo e a alta disponibilidade dos serviços. Alguns serviços que podem ser entregues automaticamente, eles não devem ter restrição. Durante o final de semana não funciona, porque a internet está fechada. Não tem internet fechada. Então você tem que planejar para entregar serviços de qualidade com essa disponibilidade toda. E as implicações para a gestão de operações incluem o modo como a web pode ser usada para agregar valor, mudar a natureza dos relacionamentos com os clientes, usuários, né, do serviço, mudar os fatores de qualidade e a importância do desenho do website. Então, pensar, igual a gente falou em algumas aulas atrás, sobre a hora da verdade. Um website, um aplicativo, né, mesmo um canal do WhatsApp de uma organização, ele é a hora da verdade. Então você tem que planejar muito bem essa comunicação. Você não pode fazer um troço amador, porque depois você vai ter dor de cabeça. As pessoas vão cobrar que aquilo tenha características profissionais, serviços profissionais, que tem que ter qualidade equivalente. Então, esse também é um desafio. Então, que hoje na nossa aula estamos falando sobre bastante desafios, né? E aí existem algumas questões chamadas, né, de o cenário do serviço ou o servicescape. É o ambiente físico e informacional em que um serviço ele é criado e prestado. É o ambiente para funcionários da linha de frente e da retaguarda e os clientes. Então, quando a gente está falando de tecnologias e redes, muitas vezes esse servicescape ele vai ser a web, ele vai ser o aplicativo. Você não vai ter uma portaria, uma recepção, um quadro na parede. Então não adianta você ter uma estrutura espetacular dentro da sua organização, mas se a sua capacidade de mostrar a sua cara através da internet, das redes, se ela for pobre, né, isso não adianta nada você ter uma excelente estrutura escondida atrás da rede. Então a gente tem que pensar o cenário onde o serviço vai ser oferecido. E esse cenário online também tem que ser planejado com a mesma qualidade, que você faria no planejamento de um local físico de prestação de serviço. Então, o Servicescape é a arquitetura física visível ou informacional que proporcionam evidências e pistas aos clientes, internos e externos, sobre a organização, a sua operação e serviços. Então, é claro quando a gente entra num site, por exemplo, de uma empresa. Vou pegar um exemplo de um banco, né? Pega lá um site de qualquer banco. Você não vai ver coisas mal feitas, né? Letras fora do lugar, imagens que não carregam, porque o cuidado, eu estou falando de banco que são empresas grandes, ricas, né? E com muitos clientes e que tem que ter uma preocupação muito grande, porque se um site de um banco, por exemplo, for mal feito, que confiança passa isso para os clientes, né? Se você for entrar lá no site Vamos pegar que se a gente tem
os bancos mais tradicionais, vamos pegar um novo, né? Por exemplo, um banco Nubank, um C6 Bank e tal. Se eles chegam, né, com um aplicativo que for, por exemplo, inferior ao dos outros bancos, as pessoas não vão ter confiança. Falar assim, mas que negócio mais amador isso daqui. Então, esse cenário do serviço, ele tem que ser muito bem organizado, planejado, porque aquilo vai transmitir mais confiança para as pessoas usarem aquele serviço ou não. Então, mesmo que seja num site de uma prefeitura, você não pode fazer uma coisa amadora, contratar um estagiário aí que... Nada contra o estagiário, tá, gente? Mas normalmente o estagiário não tem muita experiência. Chamar um estagiário e falar, cria um site aqui para nós. Não, existe um planejamento que tem que ser feito. Tem até uma área chamada arquitetura da informação, que é o planejamento, independente da tecnologia, a gente tem que planejar como é que as pessoas vão caminhar pela informação para chegar até onde elas querem. E isso não é algo que se faz com quem não tem experiência. Você tem que contratar ou, né, chamar ou dar capacitação para quem vai fazer isso, para criar um bom cenário de serviço, um servicescape, que pode ajudar a criar e apoiar um conceito do serviço, as pessoas entenderem o conceito do seu serviço através daquela interface, né? aquele objeto que ela está utilizando, seja esse objeto um aplicativo, seja um site, ou seja até uma interface de áudio, né? Que você vai oferecer através de um Alexa da Amazon, de um Google Assistente, que as pessoas vão interagir com o serviço através de voz, ou através de ligações telefônicas, um chatbot, né? Um robô de bate-papo no Facebook que vai atender as pessoas. Isso faz parte do seu servicescape. Então, isso pode influenciar o conceito do serviço, influenciar o comportamento dos clientes e dos funcionários também. Pensar e planejar muito bem a qualidade disso é importantíssimo. E os principais desafios, né, que alguém que vai gerir serviços, planejar serviços, vai passar, né, os maiores perrengues, né, que a pessoa vai passar, são na hora de decidir essas coisas aí. E outras, tá? Tem outras coisas, por exemplo, que eu falei, algumas que não estão aí. Uma delas é a escassez de mão de obra especializada na área de tecnologia. Você encontra profissionais, mas não encontra profissionais com qualidade. Outra é que muitas vezes você não tem liberdade no serviço público para contratar quem você quer. Você abre um concurso público, então você tem que fazer uma prova de seleção muito boa para realmente pegar uma pessoa que seja boa naquilo que você precisa. Você pode ter pessoas que são muito inteligentes, que passam no concurso, que o concurso foi mal elaborado, mas elas não dominam aquela tecnologia que você precisa. Esse é um desafio da área de tecnologia, que é um desafio tanto para o privado quanto para o público, tá? Porque tem escassez, né, e também o custo, né? Normalmente são profissionais caros para você contratar, se eles tiverem experiência, formação. Formação hoje em dia nem é tão importante, né? As pessoas não estão procurando quem tem diploma, né? Procurando quem tem experiência, quem tem capacidade de resolver problemas. Então, aí eu coloquei a primeira desafio, criar sua própria infraestrutura ou terceirizar. Então, lógico que a gente já falou que é muito mais comum terceirizar hoje do que criar sua própria infraestrutura, mas algumas coisas você tem que fazer, né? Então, normalmente o desafio é chegar ao equilíbrio. O que eu vou fazer e o que eu vou contratar de fora. E aí tem as questões legais que podem permitir ou não que você terceirize, né? É uma questão a ser vista, caso a caso, e tem as questões de custo. Tem algumas coisas que tem como terceirizar, mas de repente elas vão ficar tão caras que a gente não tem recurso para pagar isso, e a gente acaba tendo que fazer algo, né, uma gambiarra aqui dentro de casa para não ter que contratar um serviço caro. E aí achar esse equilíbrio é o grande desafio do gestor, que tem que conhecer, entender, estudar sobre tecnologia para chegar as melhores soluções. Outra, previsibilidade da demanda, principalmente se tratando de redes, algumas vezes você é surpreendido por demandas explosivas. Então você, por exemplo, coloca um website, né, lá da sua organização. Isso aconteceu muitas vezes no serviço público, tá? Só para dar um exemplo para você. Receita Federal tem um prazo, 31 de abril, para entregar a declaração da Receita. Quantos por cento das pessoas deixam para entregar no dia 31 de abril? Né? Elas têm desde março, que começa, né, a declaração, tem 60 dias, né, ou mais para ela fazer É 30 de abril, né? Acho que não tem. Abril não tem 31, não. Só ver. Janeiro, fevereiro, março, abril. Não, abril tem 30. Vocês sabem fazer isso aqui, né? Para contar se o mês tem 31 ou não. E aí, no dia 30 de abril, mais de 50% no começo. Hoje melhorou bastante, porque os sistemas ficaram até mais fáceis de fazer a declaração, mas como era muito complicado, muita gente não fazia a própria declaração, contratava alguém para fazer, mas esse alguém ia fazer o envio no site da Receita, né? Ou no sistema da Receita.
Hoje melhorou, mas no passado já teve anos em que as pessoas, 50% das pessoas que fazem declaração deixavam para enviar a declaração no último dia, no dia 30 de abril. E aí, dificilmente um sistema de banco de dados, de rede, de computador vai aguentar um estouro de demanda desse, né, de demanda pelo serviço, né, tanta gente tentando acessar o mesmo servidor ao mesmo tempo. Hoje está praticamente resolvido pela Receita, mas foi um calcanhar de Aquiles da Receita Federal durante muito tempo. Então, tanto que eles começou a fazer até premiação para as pessoas que faziam a declaração antecipada, né? Porque você se fizer a declaração antes da hora, você vai receber restituição, caso tenha restituição, antes da hora também, para incentivar que as pessoas não deixassem para o último dia. Então, isso é bastante comum. Isso aconteceu em vários casos. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um caso também bastante clássico, né, que foi o dia que saiu o relatório final sobre a acusação da estagiária contra o Bill Clinton, naquela acusação de assédio. O juiz marcou, ele fechou o relatório e falou assim, vai estar disponível no endereço tal, dia tal, hora tal. Metade dos Estados Unidos ficaram sem internet e sem telefone por causa de um evento. Todos os meios de comunicação, de jornalismos do mundo queriam acessar o documento na mesma hora e ele estava armazenado em um computador só do governo, da justiça americana, e aí derrubou a internet. Imagina você derrubar a internet. Na época não derrubou só a internet, derrubou todas as ligações telefônicas. Em metade dos Estados Unidos não conseguiam, durante um dia, conseguir ligar para ninguém, nem mandar um e-mail, nem acessar nenhum site, porque houve um estouro de demanda. E isso, assim, lógico, estou citando fatos que são extremos, né? Mas isso pode acontecer, por exemplo, de você publicar um edital e falar, olha, dia tal, tal, encerra as inscrições, né? Então você tem que estar preparado, pensar nessa infraestrutura. Será que o servidor onde está minha página web, ele aguenta essa demanda? Possivelmente vão ter milhares de pessoas tentando acessar um edital ao mesmo tempo, ou enviar um formulário ao mesmo tempo. Então essa a previsibilidade de demanda é algo a ser planejado e pensado, porque é um desafio importante para o serviço, para que o serviço seja bem oferecido. Outra questão que hoje se tornou assim importantíssima, a gente vai falar mais daqui a pouco, é a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma nova lei promulgada e que faz com que você tenha, e isso é ótimo para a sociedade, mas é uma dor de cabeça enorme para as empresas públicas e privadas, porque elas têm que ter uma responsabilidade muito maior hoje com a LGPD, com os dados das pessoas, do que elas tinham no passado. Então, muitos vazamentos de dados, agora mesmo nós estamos vendo aí, de janeiro para cá, aconteceu um vazamento de 40 milhões de CNPJ, depois 230 milhões de CPFs, depois mais, acho que 20 milhões de números de telefone, contas de telefone com número de ligação, as ligações que você fez, um troço absurdo, isso está acontecendo toda hora. E cada vez está acontecendo mais, com mais frequência. E isso acontece por vários motivos, né? Brechas de segurança, cyberterrorismo, que a gente é especializado em fazer isso, para roubar dados para vender depois no mercado, vírus, né, que sequestram sistemas, não sei se vocês já ouviram falar, o ransomware. É um vírus que ele sequestra o sistema, você não consegue usar mais o seu computador nem seus dados. E isso não é só para grandes empresas, isso está acontecendo com pequenas empresas, posto de gasolina, padaria. E aí depois eles pedem um resgate. Assim, olha, eu só libero para você voltar a usar os seus dados, o seu computador, que não, se você não tinha backup, você dançou. Eu só te libero se você pagar não sei quantos R$1.000 em bitcoins, vai transferir automaticamente para mim, então aí não tem como rastrear. Está acontecendo cada vez mais, e grandes instituições, inclusive o governo federal, foi vítima de ransomware. E isso é um vírus, que você pode pegar através de engenharia social, alguém te convence a instalar, a rodar um programa no computador. Então isso é um risco, as questões de segurança e privacidade são cada vez maiores, e a gente tem que gastar um tempo planejando como é que você vai se proteger disso, tem que se informar sobre isso, porque você não pode ser irresponsável de oferecer serviços e deixar os dados das pessoas disponíveis ou abertos. A gente poderia citar um monte de casos governamentais, de invasão, de roubo de dados. Muito provavelmente esses roubos que aconteceram de janeiro para cá foram roubos de dados do governo. Porque quem tem 230 milhões de CPFs de pessoas? Nenhuma loja tem isso, nenhuma companhia telefônica tem todos os clientes. Então isso foi provavelmente, ou do INSS, da Receita, que são a mesma coisa, mas ou do Justiça Federal, alguma coisa eleitoral.
alguma coisa governamental foi hackeada, né, e para poder se colocar disponível isso. Então está todo mundo correndo um risco, e a gente, para oferecer serviços, tem que estar dentro da lei, da LGPD, que é aí uma dor de cabeça para quem está do lado de cá, né, do lado de oferecer os serviços, e também cyberterrorismo, hackers, invasores, vírus, ransomware e assim por diante. Outra questão é a continuidade, né? Você manter... Tem dois conceitos aí. Um eu esqueci de colocar a palavra, que seria disponibilidade. Se você tem um serviço e ele é importante, ele é relevante, ele é essencial, você tem que ter alta disponibilidade. Disponibilidade é estar o tempo todo disponível. Não posso ter um sistema que cai no final de semana, ou que cai quando chove, e aí as pessoas precisam daquele serviço, né? Imagina, né? Assim como os bancos, né? É um problema muito grande, de vez em quando cai o sistema, mas você tem que cuidar para que isso não aconteça, né? Para que você ofereça alta disponibilidade para quem precisa usar os seus serviços, os seus sistemas. E a continuidade, né? Porque eu não posso descontinuar, né? Isso acontece algumas vezes, você contrata uma empresa e aí, poxa, eu coloco no ar um sistema que está funcionando muito bem, tem um contrato ótimo, e aí eu faço uma nova licitação para renovar o contrato, e aí aquela empresa que estava perde a licitação. Isso acontece no setor público, existe isso. E você tem que trocar de fornecedor de algum serviço. Então, cuidar da continuidade, fazer bons contratos. E o SLA é algo que não é um termo muito comum, mas dentro da área de tecnologia é bastante importante, são os acordos de nível de serviço. Então, você quando fechar um contrato, já colocar, olha, tem que ter 99,9% de disponibilidade. Não? Se você contratar um servidor de nuvem, né, de e-mail, de web, de banco de dados, né, dentro do contrato, isso tem que ser muito rígido. Olha, você tem que oferecer máxima disponibilidade. E isso são acordos, cláusulas, que a gente chama de Service Level Agreement, ou acordo de nível de serviços. Então, quem vai negociar isso, né, vai ter que saber do que se trata e exigir uma máxima disponibilidade, a máxima continuidade nisso. Né? Outra questão, um desafio também difícil, é software, comprar ou fazer? Fazer em casa ou comprar pronto? Normalmente, em empresas que têm necessidades padronizadas, é muito mais barato, rápido, você comprar um sistema, que hoje a gente nem compra, vamos dizer assim, você paga uma assinatura para usar um sistema, para usar um software. Antigamente você comprava uma caixinha com um CD do software, hoje você contrata, né? Quando eu coloco comprar, é contratar um software, né? Mas o que acontece? É que dentro de alguns órgãos governamentais existem coisas que são muito específicas e que não tem muito no mercado. Então tem algumas soluções que você realmente não vai encontrar prontas para comprar. E aí a gente tem que fazer. E o fazer não é fácil, tá? Demora. Depois a manutenção disso é complexa, né? Então trazer essa responsabilidade para dentro de uma organização é uma responsabilidade muito grande de fazer e desenvolver a própria solução. O que acontece, vou dar o exemplo das universidades, o que está acontecendo hoje é que grande parte dos sistemas que a gente usa estão sendo compartilhados, porque os problemas são parecidos. Então, um sistema, por exemplo, de logística, né, que vai ser usado, logística de automóveis, de frota de veículos, de uma universidade pública federal, por exemplo, na Bahia, é muito parecido com o da Unifal. Então, não faz sentido eles desenvolverem o deles e eu desenvolver o meu. Né? Então, o deles está dando certo, poxa, vamos adaptar o deles para nós. Então, isso está sendo bastante comum. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, alguns softwares hoje, eles estão no domínio público, são criados com código aberto. Né? Então, por exemplo, tem alguns sistemas de municípios para a prefeitura municipal que eles são livres, você pode pegar e adaptar para a sua prefeitura. Né? Eu pego o código-fonte dele, ele foi feito para uma outra prefeitura, eu faço uma adaptação e ele funciona aqui. Mas eu tenho que ter gente capaz de fazer essa adaptação, porque não é uma coisa trivial. Não é uma coisa que a pessoa sabe usar o Word e o Excel vai conseguir fazer uma adaptação do software. Eu tenho que ter programadores experientes com alguma linguagem de programação para poder fazer isso. Então esse é um outro dilema, outro desafio. E por fim, a interface e a experiência do usuário, User Experience, também chamado de UX. Você precisa, e aí voltando àquele slide anterior, né, você lembrar que o seu website, o seu aplicativo, ele vai ser a hora da verdade. Ele vai ser a cara do seu serviço, o seu servicescape. Então, planejar isso, você não precisa pensar assim, meu sistema funciona, está ótimo. Né? Ele tem que funcionar e ele tem que ser bom de usar. As pessoas têm que entender a lógica de funcionamento e a lógica de uso dele. Porque senão você vai ter que gastar muito tempo e dinheiro ensinando as pessoas a usar algo. Então, quanto mais você planeja bem a experiência do usuário e a interface, menos tempo e dinheiro você gasta tendo que ensinar as pessoas a usar aquilo. E aí eu volto ao exemplo da Receita Federal.
até uns 10 anos atrás, o sistema deles de declaração de imposto de renda era tão ruim, mas tão ruim, que ninguém usa, o cidadão final, o cidadão comum, CPF, ele não usava. Ele pagava um escritório de contabilidade para fazer a declaração. Ao longo desses 10 anos, a Receita foi melhorando. O sistema funcionava muito bem, como funciona até hoje. Não dá erro, não tem, né? Só que as pessoas não entendiam a lógica, porque ele não era feito para o cidadão comum, ele era feito para o fiscal. E o cidadão que não é fiscal não entendia nada de como fazer a declaração. Aí o contador fazia curso para aprender a usar o sistema e cobrava 50 mil reais de cada pessoa que quiser fazer a declaração, e vou lá, cobro de você e faço a sua declaração. Hoje, eu não sei qual é essa porcentagem, mas grande parte das pessoas faz a sua própria declaração de imposto de renda. Não pagam ninguém para fazer. A não ser pessoas que têm dificuldade de usar computador, de usar sistemas e tal. As pessoas já estão mais habituadas, fazem. E tem um outro detalhe também, que é interessante. É novo, né? Que a Receita já está planejando há alguns anos e ainda não lançou. Diz que vai lançar em breve. Vai chegar um ponto em que você não vai precisar fazer a declaração de imposto de renda, porque hoje a Receita sabe tanto sobre você, sobre de onde veio o seu dinheiro, o que você gastou, o que você ganhou, que ela vai chegar num momento, e aí seria o ideal, né? Ela vai entregar a sua declaração pronta e falar assim, ó, essa aqui é a sua declaração. Você recebeu isso, pagou isso, tal, deve isso, ou tem a receber isso. Se concordar, clique em OK. Se você acha que tem alguma coisa errada, você conserta e prova que está errado. Isso é algo que é buscar facilidade, é oferecer um serviço que, se você tem a condição de oferecer esse serviço para o cidadão, é isso que você deve fazer. Tirar a carga de trabalho das costas dele e você assumir essa carga, já que você pode fazer isso, já que você tem esses dados, né? A Receita tem, por que não usar e fazer, facilitar a vida do cidadão? E aí, então, eu caio aqui num slide, que é um manual feito, inclusive, por um amigo meu, que é advogado, né, aqui em Varginha. Ele criou esse manual, é um guia, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e eu coloquei para baixar, se vocês, né, quiserem baixar e já está no Moodle. Eu sugiro a leitura, mesmo que você não vá trabalhar com isso, porque até para você conhecer os seus direitos como cidadão. Saber o que a empresa e as organizações podem ou não podem fazer com seus dados. É uma questão até de proteção individual. Eu recomendo mesmo. E, além disso, lembra algumas semanas atrás que eu mandei um link de um catálogo de cursos da ENAP? Então, um dos cursos da ENAP é esse de introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados, que está disponível aberto, sem custos. Você se inscreve, faz o curso e também, né, você já é um curso de 10 horas, se não me engano, tem vídeos, tem materiais de leitura para você entender a nova LGPD, né, caso você queira ou precise oferecer serviços, né, que vão trabalhar, né, com os dados dos seus usuários, cidadãos, você saber o que pode e não pode fazer e, como cidadão, saber o que as organizações podem e não podem, ou devem e não devem fazer. E assim nós encerramos esse capítulo, que é estrutura, redes, tecnologia e informação, lembrando sempre que o foco principal de qualquer tecnologia é fornecer informação de qualidade, na hora certa, para a pessoa certa, para que ela tome as melhores decisões. Então, seja ela um profissional dentro da organização, um funcionário, seja essa pessoa o próprio usuário, o cliente, né, que vai tomar as decisões em cima das informações que ele receber do serviço que você está prestando. Então, o importante não é a tecnologia, o importante é a informação. A tecnologia é o suporte, né, e a tecnologia que eu falo é geral. É rede, computadores, tablets, smartphones e cabos, e tudo isso é infraestrutura que você tem que planejar para, no final das contas, entregar informação. Sei que não é a especialidade, né, de vocês trabalhar com tecnologia, mas se você não souber nada, você não sabe nem como pedir, né? Então a gente tem que estudar e aprender um pouco sobre essas coisas, até para poder comunicar-se com os especialistas das áreas, que você vai precisar dessas áreas. Para falar com alguém de recursos humanos, você tem que entender um pouco de recursos humanos, saber entender a conversa, né? E da mesma forma, a área de tecnologia, a área financeira, como qualquer gestor, né, você tem que conhecer um pouco das outras áreas, porque elas todas estão interligadas. E no caso de tecnologia, para qualquer gestor de serviço público, cada vez fica mais presente essa tecnologia para você conseguir entregar informações de melhor qualidade para a sociedade. Certo? Até a próxima semana. E, boa semana de trabalho, de estudos para você. Até mais.